Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós começamos mais um dia. Queremos viver todos os dias exclusivamente para o Senhor. Queremos entregar o nosso coração nas mãos de Deus. Queremos que Ele seja o centro da nossa caminhada. Queremos cada vez mais viver exclusivamente para Ele. Queremos também todos os dias testemunhar. Ao sairmos da nossa casa, nós nos perguntamos, Senhor, quem será a pessoa que o Senhor irá colocar à nossa frente para que nós possamos falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade? Deus sempre irá enviar alguém para que nós possamos testemunhar do amor de Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 8, o versículo 1. No 6º ano, no 7º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. A idolatria se manifesta na vida de algumas pessoas de diversas formas. Mas todo tipo de idolatria é uma aversão a Deus. Nesse momento, no capítulo 8, Deus se manifesta ao profeta Ezequiel, porque entre o povo do Senhor estava acontecendo atos de idolatria, atos de imoralidade, atos de latrocínio, atos de homicídios. E mesmo vivendo dessa forma, eles acreditavam que estavam adorando a Deus. Deus não podia suportar esse tipo de comportamento da parte do seu povo. É por essa razão que Deus se revela ao profeta Ezequiel, porque ele seria porta-voz de Deus para declarar ao seu povo a aversão, a vida que os israelitas estavam vivendo e acreditando que estavam agradando a Deus. Embora o profeta Ezequiel estivesse em Babilônia, Deus falou ao seu coração mostrando o que de fato estava acontecendo lá no templo em Jerusalém. Havia uma adoração a deuses pagãos. Eles tinham colocado deuses feitos por mãos humanas dentro do templo do Senhor para se curvar diante dessas imagens. Nós podemos ver no versículo 1 que ali havia uma hierarquia. Os anciãos estavam assentados ao lado do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel já tinha sido aceito e recebido como sendo o porta-voz de Deus, o profeta entre o povo do Senhor. Nem os babilônicos se importavam com a palavra do profeta Ezequiel, porque reconheciam que era um homem de Deus. Quando a Bíblia está falando que o profeta Ezequiel foi arrebatado, nós não podemos entender que ele saiu dessa terra, mas Deus enviou o seu Espírito para que a sua mente fosse tomada por ele e ele entendesse qual é a vontade de Deus para a sua vida e a vida do seu povo. A adoração aos deuses pagãos por parte do povo de Deus dentro do seu templo causava ciúme no coração do Deus Criador dos céus e da terra. Aqueles que estavam em Jerusalém estavam adorando ao Deus Talmude, a Deus Astarote, Baal e Maloque. Esse tipo de adoração causava um incômodo no coração de Deus, ao ponto de Deus revelar a sua verdade ao profeta Ezequiel, o que de fato iria acontecer com o seu povo. O capítulo 8 que nós estamos estudando nessa manhã, o que o profeta Ezequiel revela, nós podemos entender que ele estava em visão. Deus mostra para ele. Quando Deus está lhe pedindo para que ele cave na parede e observe o que estava acontecendo dentro do templo, Deus estava falando com o profeta em visão. Não era literal, o profeta não estava dentro do templo e Deus pediu para que ele pegasse uma marreta ou um martelo e quebrasse a parede e observasse o que estava do outro lado. Mas em visão Deus o levou e Deus então lhe revela o que de fato o seu povo fazia como sendo aberração, abominação ao verdadeiro culto de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os estudiosos compreendem que dentro do templo havia insígnias na parede que eles trouxeram do Egito e eles adoravam, eles se debruçavam e faziam as suas ofertas a essas insígnias que foram desenhadas e pintadas que estavam dentro do templo do Senhor. Ezequiel capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra.
Dentro do templo do Senhor estavam alguns sacerdotes que se valiam das vestimentas que eram exclusivamente para os filhos de Arão, os verdadeiros sacerdotes. Mas esses homens se valiam dessas vestimentas sagradas, separadas exclusivamente por homens chamados por Deus para exercer o seu ministério, mas eles o usavam com o objetivo de práticas com adoração pagã aos deuses do Egito, a deuses feitos por mãos humanas. Deus não podia suportar esse tipo de abominação dentro do templo do Senhor. Esses mesmos sacerdotes falavam que Deus não via, que Deus não ouvia e que Deus não estava ali presente. O entendimento desses sacerdotes é que a partir do momento em que Deus se retirou dali, Deus não mais poderia observar o que estava acontecendo dentro do templo. Eles tinham uma visão de Deus que era um Deus local, não um Deus que tinha um domínio de uma forma mundial. Como nós podemos observar no versículo 14, ali está a designação pelo profeta a respeito do Deus Tamuz. Era um Deus adorado pelos babilônicos. Esse Deus era um Deus da vegetação, era um Deus da fertilidade do solo. Esse Deus vivia por um período de 1 ano e no final desse ano ele morreria. Era por isso que quando ele morria no final do ano, se dava a seca, se dava a escassez de alimento. A morte desse Deus era celebrada por todos os seus adoradores. Era por isso que havia os cânticos nas praças, é por isso que aconteciam as festividades. Geralmente essas festividades começavam em junho e terminavam em julho. Estar, que era amante do deus Tamuz, quando sabia que Tamuz estava morto e tinha descido ao mundo subterrâneo, Estar descia ao mundo subterrâneo, acordava ao deus Tamuz, e quando ele retornava à terra mais uma vez, era a razão pela qual a chuva caía e todas as coisas floresciam. Os israelitas caíram nessa artimanha e passaram também a adorar a esses deuses. Deus não podia suportar esse tipo de comportamento e de entendimento do povo de Deus a respeito desses deuses. Quantas vezes Moisés, nos seus livros, advertiu o seu povo a respeito dessas práticas pagãs, de não se envolverem com os cananeus, com o seu tipo de adoração. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, era um Deus santo. Ele esperava que o seu povo rendesse o seu coração exclusivamente à adoração a ele. Quando há adoração dividida, Deus não aceita, Deus não abençoa, Deus não permanece no meio do seu povo. Muitos dos pecados secretos são muito mais prejudiciais às pessoas do que aqueles pecados que acontecem em público. Porque os pecados que acontecem em público, facilmente nós buscamos abandonar. Mas aqueles pecados secretos, muitas vezes não são vistos por praticamente ninguém. Muitas vezes cultivamos, guardamos e mantemos ali, porque sabemos que as pessoas não sabem. E muitas vezes nos esquecemos que temos um Deus que enxerga e que vê todas as coisas. E esses pecados são extremamente prejudiciais para a nossa vida. O Deus que nós servimos conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus advertiu ao seu povo mesmo antes que eles pudessem cair. O desejo de Deus era que o seu povo se arrependesse. É por isso que Deus enviou inúmeros profetas para que eles pudessem abrir o seu coração e viver uma nova vida. Mas os israelitas trancaram os seus corações ao Senhor. Em vez de ouvir as palavras dos homens de Deus, do profeta Jeremias, eles calaram Jeremias colocando dentro de uma cisterna. Muitas vezes hoje esse mesmo comportamento se repete nos nossos dias. Fazemos a mesma coisa, não damos ouvido à voz de Deus, trancamos o nosso coração ao convite do Senhor, rasgamos a Bíblia, deixamos ela quieta, parada, guardada na estante e não permitimos que ela fale ao nosso coração. Porque muitas vezes, ao ouvirmos a palavra de Deus que nos incomoda, nós mesmos falamos, essa não é a voz de Deus, essa não é a palavra do Senhor, mas é porque não queremos mudar, não queremos aceitar. Se tivéssemos um coração mais sensível, nós entenderíamos de que Deus está nos chamando, de que Deus nos convida a uma nova vida, de que Deus espera que os seus filhos vivam exclusivamente para Ele. Deus não perde nenhum momento, nenhuma oportunidade para falar conosco. Toda e qualquer circunstância, Deus se vale para falar ao nosso coração, para nos dar o direito da vida eterna, para nos levar a reconhecer as nossas falhas e vivermos uma vida verdadeira, sincera, honesta diante do nosso Deus. Aqueles que querem viver dessa forma têm a bênção de Deus e alcançam a vitória no Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados,
nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.